bem-vindo a este espaço. É um espaço da Universidade Popular. Nos encontros precedentes eu fiz um pouco o historial do que era uma Universidade Popular. Não tem a ver nem com as universidades tradicionais. Pensemos a de Bolonha do século XII. Não tem a ver com as universidades urbanianas, as pontifícias nascidas no século XVI. Não tem a ver com as reformas de Humboldt do século XIX. Não tem a ver com a Revolução dos Estudantes de 68. Tem a ver com uma vontade, digamos assim, no fim do século XX, de pensar que a universidade é um espaço de interação aberto, em que participam todas as camadas sociais e todos os componentes da sociedade. Então começou, até inspirado por 68, a ideia de uma universidade democrática, um pouco mais próxima da preocupação das pessoas, em que todas as pessoas pudessem aceder, aquelas que tiveram um percurso formal, que lhes permite aceder à formação superior, mas o público de uma maneira geral. E começaram a nascer, em muitas partes do mundo, a ideia de universidades populares. Escolhem-se temas pertinentes, eles são abertos a todo e qualquer cidadão, convida-se alguém para expor e depois segue-se um debate entre pessoas. Desde alguns anos esta parte me tem sido, enfim, insistentemente solicitado para organizar encontros de arte popular aqui em Maputo, em volta do Centro Cultural Franco-Moçambicano. Este ano decidimos começar e fizemos o primeiro encontro ao vivo, no concreto, na medida tradicional. Foi aqui no corredor, mas já estávamos em pré-confinamento, então o número de participantes foi muito exíguo. Decidimos continuar, tivemos um segundo encontro nesta sala, já foi de maneira virtual. Então este é o terceiro encontro que fazemos este ano, e na História da Universidade Popular aqui em Maputo, e é de maneira virtual. Nós escolhemos 3 temas, ou 4 temas. O primeiro foi com um professor brasileiro, Eduardo Oliveira, em que fez a história de uma universidade popular, com incidência nas grandes universidades que nasceram no pós-Lula no Brasil. O segundo encontro, fizemos-lo aqui, foi com a Elia Gemusse, foi sobre a utilidade do inútil, quer dizer, há muitas coisas que no liberalismo, que quantifica tudo, parecem inúteis, mas têm a sua própria importância, e tentamos ver o que uma poesia, uma música, uma dança podiam trazer, podiam ser úteis para o ser humano, para as comunidades e para as sociedades. Esta vez é a questão da religião. É o terceiro tema da nossa escolha. Queremos tentar entender o que é uma religião, qual é o seu estatuto, qual é a importância na sociedade. Então pensei em começar assim. Eu lembro-me de um livro que li com muito interesse, e é um dos clássicos da literatura russa. Mas não é só da literatura russa, mas é um dos clássicos da literatura mundial. É um livro de Dostoiévski, chamado Os Irmãos Karamazov. Esse livro decorre, o panorama de fundo é a Espanha do século XVI, Espanha vencedora, depois de Isabel a Católica, depois de derrotar os muçulmanos, etc., mas uma Espanha profundamente cristã. Então, em Sevilha, um dia no fim da tarde, Sevilha é uma cidade muito quente, de repente aparece Cristo. E todos o reconheceram, com aquela barba branca, grande, longa, Jesus Christ Superstar, aqueles cabelos longos como a hippie, e vestido com aquela túnica longa e quase tocava aos pés. E quando ele chega, todos o reconhecem, todos correm para ele, quem agarra essa túnica, quem dá um beijo, e de repente, no meio daquele ambiente festivo, a voz do cardeal de Sevilha faz-se ouvir em grito: prendam esse homem e metam na cadeia. As pessoas, reconhecendo a voz do cardeal, sabendo que estão diante de Cristo, ficaram perplexas. O quê? O cardeal que manda prender Cristo? Metê-lo na cadeia? E o cardeal repetiu: eu disse para prender esse homem e metê-lo na cadeia. E ninguém conseguia mexer, estavam todos paralisados de medo, de perplexidade, de incompreensão. E quando o cardeal gritou a terceira vez, não havia como, pegaram em Cristo e levaram, meteram-lhe na cadeia. A cadeia ficava no fundo de uma rua. E para chegar à cadeia tinha que se atravessar essa estrada
cheia de prédios e todas as pessoas podiam ver quem percorria a estrada. Então Cristo percorreu uma estrada como se fosse uma via sacra até ser fechado na cadeia. À noite, quando o cardeal pensava que toda a gente dormia, mas de facto ninguém dormia, estavam todos numa grande perplexidade, ele atravessa a estrada em direção à cadeia. Ele tira as sandálias, caminha com pés descalços, sandálias nas mãos escondidas, a tentar fugir a qualquer olhar indiscreto que pudesse ver. Quando ele chega, abre a porta e diz assim, boa noite. Cristo não responde. Eu disse boa noite. Silêncio. Não digas nada. Já não tens mais nada a dizer. Tudo o que tinhas a dizer já disseste. O teu tempo acabou. Agora é o nosso tempo de falar. Eu vou te deixar sair, mas nunca mais voltes. Se voltares, a gente mata-te pela segunda vez. O conto de Dostoiévski termina com Cristo a sair na rua, a perder-se no escuro da noite e a desaparecer para sempre. Atrás desta história está o conceito de laicidade. Eles não disseram que Cristo não existe. Disseram, o teu tempo de palavra acabou. Agora é a nossa de falar. As nossas sociedades, desde a época da modernidade, se querem laicas. Elas não dizem-se ateias necessariamente. Elas não dizem que Deus não existe. Elas dizem que Deus, a religião, a transcendência, a metafísica, são todos realidades, porque metafísicas, que não têm nada a ver com a nossa sociedade física. Quem tem que ditar as leis do direito, da educação, da sociedade, somos nós. Um grande personagem na vida cultural francesa, André Malraux, tinha participado na Guerra de Espanha, estás a ver, a Espanha volta de novo. E depois, na Segunda Guerra Mundial, acho que ficou ministro da Cultura de Gaulle. Foi célebre por uma frase que ele pronunciou. O século XXI ou será religioso ou não será. Depois de séculos de laicidade, depois de séculos de desencantamento do mundo, para falar como Michel Boucher, parece que a religião voltou. Voltou porque ela permeia as nossas vidas. A política mundial do século XXI nasceu com confrontações à conotação religiosa. Isso invade o nosso espaço até em Cabo Delgado. É uma parte das explicações. As nossas cidades estão cheias de igrejas. Igrejas que crescem um bocadinho como fungos. Em cada esquina há uma igreja. Na cidade, no campo, em todo lugar. Mas se as igrejas crescem, é porque alguém vai para as igrejas. Então quer dizer que a religião continua a ter um papel importante na vida dos indivíduos e de consequência da sociedade. Samuel, o que é a religião? Qual é o seu papel nas sociedades e no mundo? Uau! Bem, primeiro quero agradecer o convite que me foi endereçado pela Universidade Popular para participar numa das suas aulas. Dizer que, de fato, a religião é um fenómeno bastante interessante, não é? Ora, o que é religião e como é que ela funciona, que impacto ela tem para a sociedade. Bem, nós temos uma definição clássica do que é religião, que nos foi dada por Durkheim, muito funcionalista, e de fato a religião tem esse aspecto. O Durkheim diz que a religião é um sistema unificado de crenças e práticas, não é? Que tem a ver com o sagrado. Ora, esta definição ela tem o seu contexto, não é? Que é o contexto colonial, e também, portanto, a pessoa que fez isto fez em vista a um certo objetivo, que muitas das vezes nunca foi revelado. Mas esta definição que ele deu, ela nos ilumina para entendermos o que é a religião na sociedade.
Tem outros debates, né, depois de Durkheim, mas, no fundo, a religião não passa deste aspecto de tratar de assuntos que têm a ver com práticas e crenças ligadas ao sagrado. Posso, então, dizer que, para responder já à segunda parte da questão, qual é a função que a religião tem para uma sociedade? Olha, eu acho que a religião ela está tão próxima às pessoas como eu tenho a minha avó, ela sempre, eu conheci ela com óculos de graduação, de vista, e de vez em quando ela dizia: "Oh, meninos, onde é que estão os meus óculos?" E procurava por ali assim, mas afinal ela tinha os óculos na cara dela. Isso me recorda, isso vai para ilustrar o quão próximo é a religião às pessoas. Quer dizer, tanto que às vezes nós não nos damos conta dela, mas de fato ela está lá, que nem o ar que nós respiramos. E se em alguma época da história da humanidade alguém diz que a religião é para se livrar dela, ou ela faz pessoas desviarem, né, das realidades da vida, há duas coisas: ou esta pessoa que falou isso tinha o seu contexto e tem que ser interpretado naquele contexto, ou então é um puro engano, né, de cálculos. Então, a religião está muito próxima. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que ela tem este caráter unificador de valores e princípios, tanto de um indivíduo, assim como de uma coletividade de indivíduos. Tanto que, sem a religião, que eu considero impossível, as sociedades elas não têm forma de identificação. Né? Não é possível. E para ir para o caso das religiões em sociedades, especialmente em Moçambique, onde estão a parecer que fungos, né, estão a emergir por tudo que é canto, uma abordagem pode nos informar que a religião floresce mais em situações onde as pessoas estão numa relativa crise de identidade, né? E ela está lá, portanto, o que as pessoas estão, a pergunta que se pode colocar é: o que as pessoas estão mesmo à procura quando gastam muito mais tempo, que até devia ser de produzir mandioca em alguma machamba, a irem para estas religiões, essas formas de religião? Elas definitivamente estão à procura de uma forma de associação e de uma forma de resgatar uma espécie de identidade delas próprias. Portanto, onde há crises humanas, onde há miséria, onde há pobreza, onde há violência, as pessoas recorrem à religião para poder procurar alguma forma de identificação, né, de si próprias mesmo. Estão à procura, em outras palavras, de si próprias. Né? Uhum. E a religião fornece este elemento. Né? E tendo falado de violência um pouco atrás, quero também dizer que talvez esse é o terceiro aspecto da religião, é que a religião ela é maleável. Ela molda-se à situação do lugar. E muitas vezes as pessoas um pouco egocêntricas, elas usam o fenômeno religioso, portanto, desenham práticas e crenças para sacralizar aspectos que têm a ver com violência também. A história humana indica isso em vários aspectos. Temos estados até que são inspiradas por um fenômeno religioso, para depois serem opressoras, para depois serem tiranas, para depois tomar vantagens contra os seus cidadãos.
É que, se eu pensasse em termos moçambicanos, me parece que eu podia fazer, digamos assim, 4 tipologizações da religião. Durante muito tempo, em Moçambique, a religião foi sinónimo de moral. As pessoas que fossem a uma mesquita, a uma igreja hindu, a uma igreja cristã, que ela fosse católica ou protestante, eram conhecidas ou reconhecidas como pessoas que tinham uma certa maneira de ser e de estar, uma certa moralidade, um certo ethos social que fazia que se diferenciassem de outras pessoas. Então, esta é a primeira identificação. Depois de 75, nós começamos a vê-la como o ópio do povo. Quer dizer que o slogan socialista, marxista, como foi trazido para Moçambique com a ideologia que então imperou. Depois temos, de repente, depois deste esvaziamento das igrejas devido à ideologia marxista, temos a enchente total das igrejas. E talvez a primeira explicação, aquela que estavas a dar, é o fato da busca do sentido, é a falta de meios económicos, então ela torna-se refúgio. Com o perigo de voltar a ser ópio do povo, quer dizer, ser o lugar onde as pessoas vão quando não têm soluções. E agora temos uma quarta fase que a Moçambique não conhecia, nunca conheceu, que é esta fase da identificação de uma religião com a violência. Quer dizer, o que está a acontecer em Cabo Delgado, uma das explicações que temos estado a dar é que seriam os muçulmanos, com o risco até de diabolizar todos os muçulmanos, como se eles fossem necessariamente fatores de guerra. Aquilo que a iusa de Bellum, já que foi, digamos assim, definida assim no século XVI pelos juros naturalistas, sempre espanhóis, que neste momento voltam a ser, digamos assim, um elemento de conotação do que é a religião no nosso seio. A religião é fatora de guerra. Podemos dizer que a religião é fator de guerra ou podemos dizer que há uma manipulação política, económica ou ideológica da religião para que ela faça ou que se façam guerra em seu nome, ou que se justifiquem guerras em seu nome. Exatamente a última hipótese que colocou. Sim, eu disse antes, a religião ela é mesmo como água também. Né? Ela toma o molde de onde nós colocamos a ela. E esse aspecto é esse que, em grande parte, é explorado por tiranos para, em grande parte, elevar o seu ego. Então, o ego de uma pessoa é algo muito perigoso quando ele é amaciado e encorajado até certo ponto e leva a uma certa a tornar-se tirano. E é o que acontece. Sim, a religião, ela em aspectos onde há violência e a base é a religião, é exatamente esse aspecto que acontece. Tem lá um egoísta no seu extremo, que usa a religião para legitimar. Tá? Essa é uma das coisas que a religião faz. Ela legitima o poder atual, onde ela está. Portanto, legitima. Infelizmente, esse é o caso em várias situações, incluindo, por exemplo, o apartheid na África do Sul. Para sair um pouco de Cabo Delgado, que ainda está muito quente. Vamos ver o apartheid. A base do apartheid foi mesmo a narrativa do Êxodo, né? Que está em um livro da Bíblia. Esta é a base na qual eles ergueram um Estado para o benefício de uma minoria. Infelizmente, esse é o caso. Mas não há, eu estou a ver que o risco do descrédito da religião é grande. De um lado, temos o quente caso de Cabo Delgado, que pode levar muitas pessoas a ver na religião um fator de guerras. Mas, por outro lado, há outro fenómeno curioso. Estamos em época de Covid-19, e então as igrejas estão fechadas, não pode haver aglomerações grandes.
E muitas dessas igrejas que cobravam dízimos, que faziam milagres, que quase ressuscitavam mortos, no princípio vieram dizer, algumas delas, algumas pessoas, nós vamos curar o Covid. Mas na prática estão-se a demonstrar impotentes. O que é que isto quererá significar em termos de religião? Guerra de Cabo Delgado, que no fundo acusa a religião em parte. Covid-19, que mete a nu a incapacidade de fazer milagres. Sobretudo como eles diziam que faziam ou que podiam fazer, não é de natureza a tirar o crédito à igreja de uma maneira suplementar? Eu diria que não. Porque isso, o que vai acontecer é que vai tirar crédito a pessoas ou entidades que querem usar a religião para fins, especialmente numa sociedade liberal em que nós vivemos. Então, há sociedades, há indivíduos que querem usar a religião para seu próprio enriquecimento. Estes vão perder e não a religião como tal, como um fenómeno. Infelizmente, isso é o caso, né? Que temos, de fato, até há relatos de alguns profetas que perderam a vida, né? Com o coronavírus. Há relatos disto. Então, muitos vão cair em descrédito, mas não a religião como tal. Aquelas organizações que eles estão a tentar fundar podem cair em descrédito. Porque, pela própria definição que eu dei, que a religião ela é um fenômeno social e que nós temos que esticar um pouco a nossa percepção disso, mesmo para percebermos que não há forma de nos livrarmos dela. Por exemplo, vou voltar um pouquinho para a ideia de que a religião é o ópio do povo. Esta foi, como eu indicava, foi uma má interpretação do próprio autor que trouxe esta noção. E, infelizmente, esta interpretação levou muitos, provavelmente, todo o século XX, numa situação de má interpretação, né? E que nos levou a pensar que, sem praticarmos uma determinada religião, já não somos religiosos. Mas foi uma falácia, porque só o fato de ser ateísta já é uma forma de religião, né? Ser ateísta é uma forma de religião. Então foi uma falácia que nos enganou tanto. E nós, especialmente nos países do terceiro mundo, onde herdamos, sem mesmo termos o tempo suficiente para analisar o que estávamos a herdar, né? Nós levamos isto para, de fato, até fecharem-se estabelecimentos religiosos, alegando que são o ópio. Mas isso foi uma inteira falácia. Se voltar ao Capital, né, com muita calma, vamos notar que o Karl Marx estava a referir a uma coisa que tem um contexto específico, um conflito judeu-cristão do seu tempo. Agora, que a religião vai cair em descrédito como tal, não. O que vai cair em descrédito são certas formas ou certas representações deste fenômeno religioso. Muito obrigado. Foi uma pequena conversa com Samuel Ngall. Samuel Ngall é doutor em Ciências de Religião, estudou nos Estados Unidos. Ele exerce a função de professor na Universidade de Wachissana, em Maputo. Ao mesmo tempo, é reitor do Centro Ecumênico de Ricata, na zona de Marraquém. A religião é como o ar que respiramos, é um fenómeno social importante, necessário para toda e qualquer sociedade, mas ela, como todo fenómeno à nossa disposição, ela pode ser usada para o bem, para criar grupo, sociedade, moralizar a sociedade. Ela vem da palavra religere em latim, que quer dizer religar, criar o grupo, criar o que é comum, também do latim comunia. Mas a religião também, como um fenómeno social, pode ser apropriado por pessoas, grupos
ou até por homens de poder com intenções não sempre positivas. Legitimar, não é? E nessa altura ela pode legitimar guerras, ela pode ser fenómenos de opressão, ela ser um fenómeno de roubo até e de engano de pessoas. Mas ela fica um fenómeno social importante, indispensável e fundamental para a vida das sociedades. Então, não estigmatizemos a religião, tentemos procurar e tirar o melhor que ela tem para nos dar como indivíduos, grupos de sociedade, mas tentemos também distanciar-nos ou distanciá-la de todos aqueles usos abusivos, como são fenómenos de roubo, corrupção ou, no nosso contexto, ainda mais a guerra. Professor Samuel Ngara, muito obrigado e até breve. Obrigado.